Olá! No Saúde em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre a FOMO, o medo de ficar por fora das novidades e notícias no mundo digital. Quem vai nos ajudar a entender o que significa esse termo é a psiquiatra da infância e da adolescência, Miriam Heveres Biazão. Olá, doutora Miriam, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada, Lorena. Para a gente começar o bate-papo, conta o que significa o termo e a origem da FOMO. O termo FOMO é um acrônimo de Fear of Missing Out, do inglês, então é o medo de estar de fora. E ele surgiu pela observação de pessoas que apresentavam uma necessidade de estar frequentemente checando redes sociais e aplicativos de conversa para ter certeza absoluta de que não estavam perdendo nada, nenhum convite, nenhum passeio, nenhuma aula, gerando então ansiedade e estresse. Esse termo foi cunhado em 1996, mas apenas agora ganha notoriedade entre o público leigo. A pandemia de Covid-19 tem a ver com isso? O que aconteceu na pandemia é que nós tivemos uma restrição social muito importante. E isso fez com que mais pessoas passassem a usar as redes sociais, a comunicação online, para estar em contato com as pessoas. Além disso, outra coisa interessante que aconteceu foi que cursos online, palestras ficaram num número muito maior e mais acessíveis. Então, as pessoas tiveram que, obrigatoriamente, por causa da pandemia, trocar o contato social real pelo virtual. Pessoas que já tinham predisposição a transtornos de ansiedade ou a um uso inadequado das redes sociais, então ganharam um terreno fértil para que isso caminhasse para algo um pouco pior, que seria o FOMO. E como que o uso das tecnologias digitais causa dependência em nosso cérebro? Lorena, quando a gente pensa em dependência, é necessário que existam dois fatores. Síndrome de abstinência, então, sintomas associados ao não uso da substância que nós somos dependentes ou daquele comportamento a que somos dependentes, por exemplo, compras, jogos, cigarro, álcool, e um sintoma de tolerância, ou seja, eu preciso cada vez uma dose maior para ficar satisfeito, para atingir o prazer que eu tenho com aquele comportamento. Então, com relação ao FOMO, seria um uso cada vez mais intenso das redes sociais, então, uma necessidade de estar mais tempo conectado, responder a todas as notificações, por exemplo, ou receber notificação de todo e qualquer aplicativo. E também uma dificuldade muito grande de permanecer em lugares em que eu necessariamente tenho que desconectar, ou que não vou ter acesso ao meu telefone, evitar, por exemplo, encontros em regiões que a internet não é tão boa, né, para não correr o risco de ficar desconectado. Então, a gente entende que aí já seriam sinais de dependência. Doutora Miriam, você é psicóloga da infância e da adolescência, então tem acompanhado bastante a geração que nasceu na era das telas. Como que isso tem impactado crianças e jovens que praticamente vivem nas redes sociais? As redes sociais, elas são uma forma importante de comunicação hoje. Tanto que quando a gente pensa em tratar o FOMO, nós não buscamos a abstinência, como a gente faz com outras dependências. Nós buscamos um uso mais equilibrado das redes sociais. Porque se eu pedir para um adolescente hoje, por exemplo, excluir as redes sociais, eu vou estar causando um dano, porque ele vai estar fora do grupo dele. O cuidado que nós temos que ter, que é fundamental, é com a idade. Mesmo os próprios aplicativos sugerem que a idade mínima de uso seja a partir dos 13 anos, e os pais têm que monitorar de uma forma cuidadosa e afetiva. Porque se os pais pegarem, por exemplo, o celular escondido do adolescente para ver o que está acontecendo ali, o adolescente vai saber muito melhor do que os pais como esconder essas mensagens, como apagar.
E aí vai funcionar também ao contrário do objetivo. Então, o ideal é que os pais engajem na tecnologia junto com o adolescente. Então, comuniquem-se com as crianças também através das mensagens, também através da rede social. Tenham uma conversa aberta sobre quanto tempo vai usar, necessidade de boa higiene do sono, então não poder levar o celular para o quarto à noite, deixá-lo desligado carregando em outro ambiente da casa para evitar que o adolescente use no horário inadequado, combinar a quantidade de horas de uso diária e que isso seja feito junto com o adolescente. E uma coisa que também é muito importante é favorecer e estimular que essas crianças e adolescentes tenham atividades sociais fora da internet, né? Então, possibilitar encontro com os amigos ao vivo, estimular a prática de esportes, de preferência esportes em grupo, porque daí também tem toda essa questão do social envolvida. Então, os pais precisam tanto cuidar do virtual como do real também. Sim. E quando a gente fala do ponto de vista cerebral, após o intenso estímulo de prazer, né, ao nos mantermos conectados, informados e presentes nas redes sociais, a angústia, a ansiedade, até a depressão podem aparecer ou se intensificar. Por que isso acontece? Na verdade, é porque não é só prazeroso aquele momento, né? Então, quando a ansiedade está acontecendo, esse comportamento de busca pelo que nos dá prazer, então busca pelas redes sociais para ter um momento de tranquilidade, de prazer, ele é muito momentâneo e curto. E ele acompanha, né? Logo após vem um momento de dúvida, de questionamento, de será que eu perdi alguma coisa? Será que eu deixei de ver? Vou conferir, então, se eu vi ou se eu li todas as mensagens, se eu respondi tudo que eu poderia. E aí vem muito mais angústia do que o prazer daquele comportamento inicial. Então, a gente sabe que isso leva a um comportamento de compulsão, porque eu busco o alívio é muito rápido, e aí eu vou de novo fazer o mesmo comportamento para ter um pouquinho de alívio novamente. O FOMO, né, o Fear of Missing Out, ele tem dois componentes. Então, um componente que é cognitivo, que é esse pensamento de preocupação em estar perdendo algo, e um componente que é comportamental, que é essa compulsão por checar as redes sociais, por entrar mais vezes, por recarregar a página, para ver se de fato não está perdendo alguma coisa. Então, é a associação desses comportamentos que leva, então, a desenvolver um quadro de ansiedade. E aí, como o nível de prazer não é atingido, porque é impossível de atingir, essa pessoa começa a ficar descontente, e aí pode ter sintomas depressivos, inclusive aumentando o risco de suicídio. Entendi. A gente falou, né, das crianças e adolescentes, mas nós percebemos que a gente também está sujeito à FOMO. Eu, enquanto jornalista, fico olhando as notícias, quero estar o tempo todo antenada, e aí eu fico pensando, diante de um mundo tão hiperconectado, como a gente pode escapar da FOMO? Eu penso que uma coisa muito importante, Lorena, é entender quais são as prioridades e os nossos próprios limites. Então, você, por exemplo, que deu o exemplo de ser jornalista, você precisa entrar, né, nos sites de notícia, você precisa ficar atento ao que está acontecendo. Então, a sua necessidade de informação é diferente da minha, né? Eu vou ficar mais atenta com artigos novos saindo, mas aí a gente sabe que a velocidade é outra, né? Vou ficar atenta com discussões recentes na minha área, mas é numa intensidade menor. O segundo ponto que é muito importante é cultivar momentos fora dessas redes sociais, né? Então, ter momentos prazerosos sem postar, encontrar com os amigos para conversar sem o celular por perto. Outras coisas bem importantes é uma vida mais saudável, então prática de atividade física e meditação, mindfulness também ajudam
a gente a lidar com a tecnologia de um jeito mais saudável. Então, não é deixar de usar ou proibir o uso, é ter um uso que seja sustentável e adequado à nossa realidade. Treinar esse comportamento mesmo para a gente usar as redes sociais e não elas nos usarem, né? Exatamente. E daí é legal, assim, deixar uma quantidade de tempo específica, né? Ou fazer um checklist, por exemplo. Eu preciso cumprir determinadas tarefas do meu dia antes de checar a minha rede social, antes de mandar aquela mensagem que é pessoal. Então, eu organizo a minha rotina para que a rede social faça parte dela e não seja determinante da rotina em si. Certo, doutora Miriam, muito obrigada pela sua participação hoje. Acho que foi muito esclarecedor, sobretudo nesses tempos hiperconectados que nós vivemos. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz em participar. Nós sabemos que sem as evoluções tecnológicas não seria nem possível realizar essa entrevista. A internet pode ser muito útil, o importante é o equilíbrio. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.